Graça e paz, família Oceano. Onde estão aqueles que estão felizes com o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Alegria na vida do crente é uma constante. Não há motivos para estar triste. Temos motivos para sorrir 24 horas por dia. Pastor, mas eu estou doente. Temos Jesus que é o médico dos médicos. Isso é suficiente para que a gente se alegre. Pastor, mas eu estou passando por aperto financeiro. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata e nos dá sabedoria e nos ajuda e guia os nossos passos, nos dá força e multiplica o nosso pão sobre a mesa. Nunca vi um justo nem sua descendência mendigar um pão. Nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. O Deus que servimos cuida daquele que nele crê e nele confia. Se você crê nele, diga glória a Deus. Estamos em uma noite onde temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco mais uma vez. Em uma casa onde a palavra de Deus é priorizada, onde a palavra de Deus é valorizada. Completei 37 anos de idade esse ano. Nesses 37 foram 15 anos viajando pelo Brasil afora e tendo a oportunidade de pregar. E como é bom fazer parte de uma igreja que valoriza a palavra. Ela tem tempo para a palavra. A Igreja Oceano da Graça prioriza mais de 1 hora para a palavra. E a palavra é quem instrui, quem conserta, quem traz paz, quem traz ajustes finos para que a nossa vida seja uma vida completamente envolvida pelo Espírito Santo de Deus. E é diante dessa oportunidade que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Onde estaremos lendo apenas alguns versículos que nortearão a mensagem nessa noite. Vai estar no telão para aqueles que não possuem Bíblia, a partir do verso 19 até o verso 22. Diga comigo, eu creio que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus na face da terra. Diga, estou com o coração preparado e os ouvidos abertos para ouvir o meu Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Fale conosco, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu quero que você olhe para quem está à sua direita, por favor, e diga para ele: eu sei quem você é. Eu gostaria que você olhasse para a sua esquerda e dissesse: você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Quando observamos a Bíblia Sagrada, a saber, o verso que acabamos de ler, em específico, o verso 22 do capítulo 2 dessa carta de Paulo aos Efésios, que não falou somente aqui, mas também registrou na carta aos Coríntios, essa verdade acerca de sermos templo, acerca de sermos morada do Espírito Santo de Deus. Quando observamos o mestre dos mestres pregar e ensinar com a sua estrutura pedagógica exemplar acerca da sua pregação, observamos um mestre que ao longo de todo o seu ministério ensinava com simplicidade, mas ao mesmo tempo que era simples, Jesus era profundo. Jesus era um comunicador sábio, que fazia uso de ferramentas específicas para alcançar o nosso coração quando ele ia falar sobre o reino de Deus. Jesus usava parábolas. Ele falava de sementes, ele falava de luz, pão, vinho. Jesus usava
estratégias, ele usava histórias de pastores, ovelhas, agricultores, falava sobre colheita. Ele fazia isso para que cada um de nós pudéssemos se ver dentro da mensagem e entender espiritualmente o que ele estava querendo falar. Quando Jesus usava a sua estrutura de ensino, ele sabia que o bom ensino transforma e que a simplicidade poderia ser poderosa para alcançar os nossos corações. E uma das figuras de linguagem mais usadas por Jesus era a metáfora. Se você lembra do seu curso de português na escola, metáfora é uma figura de linguagem muito usada na Bíblia Sagrada, que compara. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que somos sal da terra e luz do mundo. Na verdade, somos pessoas. Dizer que somos sal da terra e luz do mundo é falar sobre o nosso chamado, é falar sobre nossa responsabilidade diante de Deus e do próximo. E quando estamos falando de metáforas, estamos usando essa figura para se enxergar dentro da história. Acabamos de ler alguns versículos que falam sobre construção, sobre morada. E o último verso vai dizer: nós fomos edificados para habitação ou para morada de Deus. De fato não somos um edifício. De fato não possuímos em nossa estrutura tijolos, cimento, ferro. Quando falamos e usamos a estrutura da metáfora para conversarmos acerca de quem nós somos, a figura de linguagem apontada para casa, morada, nos faz compreender algo profundo de maneira simples, porque todos nós, um momento em nossa vida já se envolvemos com construção, ou alugamos uma casa, ou compramos uma casa, todos moramos em uma casa. Então fica fácil de entender a nossa vida diante de Deus, quando observamos a nossa casa diante de nós. E a metáfora utilizada hoje nos leva a uma pregação temática, apontando exclusivamente para essa função que o nosso coração possui, de habitar o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo de Deus. Onde são aqueles que são templo e morada do Espírito Santo? Digam glória a Deus. Para entender o que significa ser essa morada, eu gostaria de refletir um pouco sobre a história de um moço conhecido na Bíblia Sagrada como Sansão, o homem mais forte registrado na Bíblia Sagrada. Sansão, um homem que de vez em quando recebia a presença do Espírito de Deus, e essa presença lhe fazia vencer os filisteus, que eram inimigos de Deus. Essa visita de hora em hora fazia com que ele cumprisse com o seu objetivo e cumprisse com a sua missão e com o seu chamado, uma vez que ele foi chamado para ser um exército nas mãos de Deus e vencer os inimigos do povo de Deus. Agora, observando a história de Jesus Cristo e sua caminhada, encontramos em suas palavras um momento muito marcante e muito maravilhoso, que foi o momento, assim, os seus últimos instantes com os discípulos. Pense nesse momento maravilhoso. Vale até a reflexão de quão incrível esse momento foi. Jesus estava em uma reunião com seus amigos discípulos, aqueles que caminharam com ele por 3 anos e meio. Jesus estava observando eles sentados, comendo e conversando naquela última ceia de Páscoa. Jesus sabia que não sentaria com eles em uma próxima ceia. Jesus estava sentado e observando a última ceia. Ele sabia que era a última. Vale a reflexão. Vale se colocar no lugar de Jesus e sentar na cabeceira da mesa e ficar observando os discípulos rindo, sorrindo, colocando o pão na mesa, levando o copo na boca, e Jesus observando cada detalhe de cada um: o nariz, os olhos, o cabelo, o sorriso, sabendo que não sentaria de novo com eles para participar de mais uma ceia, pelo menos não aqui na terra. E se
levássemos essa verdade para dentro do nosso coração e passássemos a observar melhor os nossos instantes. Porque se tem algo triste que o ser humano tem vivido, é sentir saudade de momentos quando são somente lembranças, porque não aproveitaram o momento que um dia você teve nas mãos. Eu gosto muito de falar sobre isso, a valorização da vida para que eu tenha uma vida com abundância. E quando nós paramos para refletir sobre a vida, nós enxergamos a vida dividida em 3 tempos, passado, presente e futuro, e 2 desses tempos não existem, são abstratos. Somente um tempo é real, o hoje, o agora, o presente. E esse presente, ele é uma fração de segundo, porque ele vai passando, e os segundos não voltam mais. Não há mais como curtir o louvor do início desse culto, a não ser em vídeo. Mas não há como curtir mais. Se você chegou atrasado, você perdeu. Se você não se concentrou, não mergulhou na adoração, porque está preocupado com alguma coisa, você perdeu. Então, quando eu entendo que eu só tenho agora, eu passo a valorizar cada segundo. Até a presença dos seus filhos quando são pequenos, que trazem bagunça, gritaria. Se você observar e entender que você só tem um bebê por 3, 6, talvez 12 meses, e que daqui a pouco esse bebezinho de colo já, na verdade 6 meses você tem um bebezinho, e daqui a pouco ele está sentado, já quer comer, e coloca comida na boca e joga. Daqui a pouco ele está com 1 ano, já está começando a se equilibrar. Daqui a pouco está com 2, está começando a falar. Daqui a pouco está com 4, ele já fala, já se veste sozinho, já é dono da sua própria vida praticamente. Então, se eu começar a entender que a vida é feita de momentos de fase, de momentos que passam muito rápido, eu começo a aproveitar cada instante e fazê-los valer a pena. Como esse momento agora, em que eu tenho poucos minutos para refletir na profundidade da palavra de Deus, quando ele olha para mim e para você, por intermédio do apóstolo Paulo, e diz: você é uma edificação para a morada de Deus. E quando olhamos para essa afirmação e começamos a refletir sobre o que é uma casa, nós começamos a observar sobre a beleza dessa afirmação. Quantos de nós não temos o sonho de adquirir uma casa própria? E entramos na internet e pesquisamos casas e mais casas. Você vê casas grandes, casas pequenas, casas suntuosas, casas caras, baratas, simples, incríveis. Casas que chamam a atenção. É como estar sentado do lado de alguém, se você olhar para a esquerda, você vai ver uma casa de um jeito, para a direita vai ver uma casa de outro jeito. Mas casas que nos apresentam fachadas. Quantas casas são lindas por fora, e quando nós entramos, talvez nem tenha terminado ainda a construção por dentro. Terminou a fachada, colocou mármore, colocou luz, mas por dentro ainda não tem piso, não tem pintura nas paredes, ainda não tem nada, porque ele decidiu terminar a casa por fora. Há aqueles que terminam a casa por dentro primeiro, para poder entrar, morar, e só então se preocupa com a fachada. Mas a estrutura de uma casa, ela só é possível se antes de mais nada eu pensar na base dela. E quando eu construo uma casa, eu gasto mais dinheiro na base do que no início da construção, para que ela não caia, para que ela fique de pé. E quando estamos falando da nossa vida, estamos falando da necessidade de estruturá-la, da necessidade de colocar uma base que me faça ficar de pé em dias de tempestade. Quantos possuem uma fachada incrível? Quantos chamam a atenção pela beleza externa e exterior? Mas na primeira chuva inunda tudo, goteira para todo lado. Falar de casa é falar de um lugar onde você espera que seja aconchegante, limpo e que seja bom para ficar. Todos nós moramos em uma casa que uma hora ou outra está bagunçada, mas ninguém consegue viver na bagunça, e você vai precisar arrumá-la e limpá-la, principalmente para receber uma visita. Você lava a casa inteira, limpa tudo, porque você não quer que a pessoa entre e saia pensando mal de você.
Essa verdade nos faz refletir sobre quem esperamos e a importância que esse visitante tem para nós. Aqueles que são donos da casa, eles conseguem reformar a casa todo ano. Eles conseguem pintar, aumentar, colocar mais um quarto, destruir tudo, fazer base para colocar laje. Aqueles que são inquilinos não conseguem. Precisa perguntar para o dono se pode reformar e depois ainda quer negociar, se vai usar o dinheiro no aluguel. O dono, não mexe isso não, deixa como está. Você não tem autonomia para mexer na sua casa, porque você não é dono dela. Você é só um inquilino. Inquilino é aquele que passa. Por um período ele fica, mas não é dono, não se envolve, não mexe na estrutura, não muda nada. Ele só está lá de passagem, até que um dia ele alugue outro lugar. Quando o Senhor, por intermédio de Paulo, nos chama de uma edificação para a habitação de Deus, fica claro e evidente que há uma diferença aqui entre morador e inquilino. Que há uma diferença entre uma vontade de passar pela sua vida ou de fazer parte dela. Mas quantos de nós chamamos Jesus Cristo para ser inquilinos em nossa vida? Quantos de nós chamamos o Espírito Santo para passar, só para ficar, e ficar em um momento que não possa alterar nada, não possa mexer em nada, porque somos donos da nossa própria vida, da nossa própria história, do nosso próprio caminho? Queremos as coisas do nosso jeito, queremos colocar a Jesus Cristo dentro de um molde que se encaixe em nossa vida. Não estou no momento, Deus, eu até quero trabalhar para o Senhor, mas é que eu estou num momento de busca, eu estou crescendo, eu estou numa crescente, eu estou avançando no meu trabalho, e agora eu estou muito concentrado nos estudos, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, eu não tenho condições de assumir responsabilidades que envolvam o reino, porque eu estou muito ocupado com o projeto eu. Enquanto eu me preocupo com a minha vida, enquanto eu olho para o meu umbigo, enquanto eu sou rei da minha história, enquanto eu se preocupo somente comigo mesmo, eu sou dono do meu destino, dono da minha estrutura, da minha vida, do meu caminho, dono do meu destino, e não permito viver a vontade exclusiva do Senhor. Porque por mais, irmão, que você vá ser médico, e eu quero, faço votos, o meu sonho é de que você consiga. Já pensou de graça, medicina, 10 anos sem pagar um centavo? É o que eu desejo e profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas que enquanto você estiver lá, você perceba, meu irmão, que a nossa missão não está atrelada em nada dessa terra que não seja servir. Quando nós falamos do momento mais bonito, onde Jesus sentava e observava os seus discípulos, também vale lembrar que Jesus, no meio daquela ceia, ele, admirando e observando os seus amigos, ele decide se levantar, tira a camisa, coloca uma toalha sobre os ombros, ajoelha diante dos discípulos e vai lavando o pé de um por um, mostrando para eles que ele veio para servir, mesmo sendo mestre e senhor, não havia nada melhor do que servir aquele que ele amava. Empresários, e quando eu falo de empresários é por conta desse meu envolvimento com os empresários aqui na igreja. A Oceano Business tem transformado a minha vida e a vida de todos aqueles que se envolvem com ele. E quando nós falamos de empresários, que inclusive amanhã, pela manhã, às 7 horas da manhã, tem um momento de oração online, onde a gente ora um pelos outros e profetiza sobre a vida dos empresários para que você tenha uma semana abençoada. 7 da manhã é pelo Zoom. Se você quer acessar, basta você olhar o QR Code que está no banco aí na sua frente, no da direita, você joga a sua câmera nele, aí você vai abrir um Linktree, você vai passando até achar o Oceano Business, clica que vai entrar no grupo de WhatsApp, lá dentro o link vai ser disponibilizado para você, além de ser colocado também a data, que vai ser agora na última segunda-feira do mês, e o local onde nós se reuniremos para orar uns pelos outros e conversar sobre empreendedorismo.
Mas quando nós estudamos sobre empreendedorismo, aprendemos que aquele que corre atrás do dinheiro não é próspero e nunca prosperará. Mas aquele que observa a necessidade do seu irmão, assim como Thomas Edison, que observou a necessidade de trazer algo diferente e novo, como a lâmpada para a casa das pessoas, e errou e falhou por inúmeras vezes, só parou quando conseguiu um bom resultado. Assim como aqueles que perceberam que existem muitas pessoas que estão ansiando o serviço público, estão tentando passar no serviço público, e ele que tem um pouquinho de conhecimento, sabe que pode colaborar, então dedica a sua vida em ensinar e se alegrar com os seus alunos quando passam no concurso público. O fato é de que ele vai gerando negócios e vai mergulhando em empreendedorismo quando percebe a necessidade dos seus irmãos, e aí tentando sanar e tentando ajudar, ele se coloca como referência, como uma mão estendida, e o dinheiro é consequência. Ou seja, no empreendedorismo já entendemos que quando eu sirvo o meu irmão, posso prosperar. Só tem benefício em servir, só tem benefício em se dedicar. No reino, o maior é aquele que serve. E você olha e diz: não, mas esse é o menor. Pois então esse aqui é o maior, porque está disposto a servir e a dedicar a sua vida em serviço. Servir é graça. Eu quero ficar mais um pouquinho aqui nesse lugar. Eu quero ficar mais um pouquinho nessa reflexão sobre a ceia e Jesus. Porque vale lembrar que depois que ele serve os seus discípulos lavando os seus pés, ele lava os pés também de Judas Iscariote, o cara que ia trair ele daqui a pouco. Significa que o serviço é para todos, independentemente daquilo que você recebe de volta. Mas para compreender isso, eu preciso ser morada do Espírito Santo de Deus. Para compreender isso, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, em suas conversas com os discípulos, ele disse: eu vou embora, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E vocês estarão preenchidos por Ele. E eis que estarei convosco e em vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não serão órfãos e não estarão sozinhos, porque o Espírito Santo habitará no coração de vocês. Ser a habitação do Espírito Santo de Deus me faz viver uma vida diferente. Se na minha vida, se eu como casa, recebo um inquilino, e esse inquilino é um mau inquilino, aquele que destrói tudo, aquele que não tem cuidado com nada, ele vai entrar com os móveis. Logo quando ele está chegando com os móveis, ele entra de uma vez e bate o sofá na quina da parede, já quebra a quina da parede da sala. Não tem um mínimo de cuidado com a casa. Ele não limpa, ele não arruma, ele não passa uma tinta, ele suja, os filhos rabiscam a parede, ele faz festa todo final de semana, a casa está um lixo. E a estrutura da casa é comprometida quando alguém que não vale nada habita ela. Mas Jesus Cristo avisou: no seu coração, quem vai morar, vai cuidar, convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai cuidar, vai trazer graça, vai trazer paz e vai gerar na sua vida frutos. Que frutos são esses? Paciência, bondade, paz, amor. Os frutos do Espírito Santo se manifestam, ou seja, esse bom morador não vem somente para passar um tempo e usufruir e ir embora. Ele vem para fazer questão de influenciar e de deixar o que ele tem de melhor, frutos, para que essa casa seja incrível. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão de permitir que a minha casa não seja só para um inquilino, mas para um morador. Para isso eu preciso entender que quem vai viver ali vai cuidar, vai investir, vai restaurar. Quem vai viver ali vai manter planos
de melhorias e de avanços. Deus não nos vê como uma moradia temporária. Ao afirmar que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, nos coloca diante da verdade de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E ao invés de morar em templo feito por mãos humanas, Ele escolheu habitar e morar em nós. E enxergando a oportunidade de viver uma vida cheia de luz, limpa e organizada, eu preciso tomar uma decisão. A minha vida, para a glória de Deus, será guiada por Ele ou guiada por mim? Quando eu possuo a presença do doce, amado, meigo e amável Espírito Santo de Deus na vida, eu possuo a oportunidade de me conectar com o Pai Celestial de uma maneira incrível. Eu tinha 12 anos de idade quando eu fui batizado nas águas, e eu buscava no Senhor um relacionamento com Deus diferente. Eu entrava para o quarto às 6 da manhã, e às vezes eu só saía às 6 da tarde, eu colocava uma cadeira vazia do lado da minha cama, e falava: Jesus, senta aqui, vamos conversar. E eu ficava dentro do quarto, conversando, até que um dia, eu me deparei com um verso: onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele ali estaria. Estamos em mais. Onde estão aqui reunidos no nome do Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Então Ele se faz presente em nosso meio, amém ou não amém? E aí no quarto sozinho eu fiquei triste. Eu disse: uai, se são 2 ou 3 reunidos em nome dEle, então... Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: mas eu estou aqui com você, e nós dois estamos juntos, reunidos em nome dEle, e eu te ensino a orar, e eu revelo para você coisas, e nessa intimidade com Deus, nessa busca em caminhar com Ele, em estar com Ele, nós começamos a perceber como é bom ter Jesus em nossa vida. A ansiedade, que é o nosso pensamento num futuro em que nem sabemos se vai chegar, mas mantemos o pensamento no futuro com tanto afinco e força que o coração dispara, a boca fica seca, temos crise de ansiedade, falta ar, porque a gente está esperando uma coisa que talvez nem aconteça, mas o nosso pensamento fixado no futuro nos faz viver uma vida ansiosa. Ou a depressão, que é o nosso pensamento fixado no passado, onde ficamos presos nas coisas que aconteceram, não conseguimos perdoar, se livrar, deixar para lá, não conseguimos resolver. E aí um passado não resolvido é um futuro influenciado de maneira ruim, mas o passado resolvido é um futuro decidido. E quando eu mantenho o meu pensamento no agora e no hoje, no tempo certo, e quando eu começo a refletir e pensar somente naquilo que me traz paz, Paulo escreveu: tudo que é bom, tudo que é puro, se há tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algo bom nisso pensai. Mantenha os seus pensamentos em Deus, orando sem cessar. Mantendo sua mente nele, você vai perceber que a sua vida se estrutura sozinha. Tudo muda sem mudar nada. E é por isso que quando eu leio Paulo escrever: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, faz-me compreender que tudo pode mudar se aqui dentro mudar primeiro. E tudo o que nós precisamos nessa noite é sair daqui com a consciência de que o meu pensamento precisa estar no lugar certo. Aonde? Em Jesus Cristo. Nem no passado que foi ruim, nem no futuro que não sei se vai chegar, mas no agora, porque Ele é o dono do meu hoje, da minha vida, e desse instante estamos aqui com Ele. Porque se eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu possuo na minha vida o próprio Deus habitando em mim. Não há espaço para nada a não ser o poder e a manifestação do sobrenatural. Não há espaço para a tristeza, não há espaço para a ansiedade, não há espaço para nada que tire o meu foco dEle. Se eu manter o foco em Jesus, toda a vida muda. Vou dizer para você, como que fazemos isso? Existem ferramentas que, como homens, podemos usá-las para que a nossa vida esteja no destino correto. Primeiro, constância. Quando eu priorizo algo, estou dizendo que aquilo é mais importante.
Se ao acordar, antes de descer da cama, eu agradecer a Deus por acordar vivo, já comecei a me conectar com Ele antes de sair da cama. Se ao invés de pegar o celular para desligar o despertador e aproveitar e já entrar no Instagram, eu começar a conversar com Ele, o meu dia já começa conectado com Ele. E não conectado com mais ninguém, mas nele. Se aproveitando essa conexão e eu for lavar o meu rosto, e olhando no espelho eu começar a falar com Deus, e começar a orar e a profetizar um dia de bênçãos, eu já estou começando um dia com Ele. E aí tudo começa a mudar, porque aí eu estou conectado com Ele. E se eu mudar a estrutura vibracional da minha vida, porque música é pura vibração, e começar a colocar músicas que me fazem pensar nele, músicas que me fazem pensar em como Ele é grande, poderoso, e como sou feliz em tê-lo na minha vida. Então, qualquer coisa que aconteça daqui para frente, as minhas atitudes e a minha reação será influenciada por como o meu dia começou. E tudo que começa correto, termina correto. O dia vai terminar de uma forma maravilhosa, porque você começou do jeito certo. Seu filho pode tocar o terror na casa, que você vai olhar, vai sorrir e vai falar assim: eita, mas você é uma bênção. Porque você está conectado, você se conectou. Essa conexão e essa desconexão, ela é muito rápida, porque você pode não prestar atenção, não observar e não perceber que você está se conectando com outras coisas. Essa conexão, ela é única, não tem como você se conectar a duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que a própria palavra da verdade nos afirma que não tem como possuirmos dois senhores. E de uma fonte não tem como sair água doce e salgada. É uma coisa ou é outra. Então, se eu alinhar a minha vida em Jesus Cristo, não haverá espaço para nenhuma outra coisa que tire a minha paz. Porque estar ligado em Jesus é fazer uso de uma paz que não conseguimos entender. Está tudo caindo, tudo perturbado lá fora, e no meu coração eu tenho paz, porque eu estou estruturado e baseado em um Deus que é o dono de todas as coisas. Se eu entendo e possuo a consciência de que não estou sozinho, porque Ele habita em mim, então a minha vida automaticamente é influenciada por essa verdade. Onde está o perigo, pastor? Por que será que então existem pessoas que não conseguem senti-lo? Que não conseguem compreender essa verdade? Por que será que existem pessoas então que não conseguem vivenciar essas experiências sobrenaturais? Porque se conectaram com o Jesus que eles inventaram. O Jesus verdadeiro, ele servia. E ele vivia para servir. E o serviço de Jesus era para que nos conectasse à salvação. E quando buscamos Jesus, não buscamos o serviço das suas mãos, mas buscamos conexão com aquele que nos serviu, com aquele que cuidou de nós, para que possamos parecer com Ele, e parecendo com Ele possamos servir também. Essa conexão faz com que eu pareça com Jesus, e pronto, enquanto pareço com Jesus, a minha vida começa a fazer sentido. Mas quando eu converso com pessoas que fazem parte de igrejas evangélicas, e essas pessoas afirmam que procuram as bênçãos de Jesus, e não o Jesus das bênçãos, e que essas pessoas se sentem à vontade a vir para a igreja para pedir, mas não se sentem à vontade para voltar e agradecer quando recebem as bênçãos. E essas pessoas que vão à igreja quando precisam de algo, e quando a vida está muito boa, já não voltam mais na casa do Pai. Essas pessoas estão conectadas com a religião, não estão conectadas com Jesus Cristo. E aí onde mora o problema. Quando você olha para a vida de alguém e essa vida está completamente destruída, eu não estou falando de um momento de prova como o Jó passou,
porque a vida de Jó estava de cabeça para baixo. Mas é possível perceber quando alguém está cheio de Deus. A reação de Jó foi completamente diferente da reação da maioria das pessoas. Quando estamos conectados em Deus e possuímos em nossa vida a presença do Espírito Santo, todos os frutos apontam para quem eu sou. Todos os frutos apontam para o momento que estou vivendo. E não se esqueça, somos seres humanos e vamos passar por momentos difíceis, momentos de luto, momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, mas estes momentos não determinam a nossa alegria em Cristo Jesus. Esses momentos não determinam a minha vida. Pastor, mas eu pequei. Pode ser até o pecado. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. O Senhor levantará todas as vezes. Porque se ele está ligado em Jesus Cristo, não há prazer no pecado e não é escravo do pecado. Então, se ele pecar, a primeira coisa que ele vai fazer é: o que eu fiz? E vai levantar correndo desesperado para correr para perto de Jesus, para ter a vida transformada, arrependido, mudando de direção. Perceba que quando estou conectado com Jesus, nada é problema. E todo problema é uma oportunidade para a manifestação do poder e da glória de Deus. E como casa, tudo que eu preciso é entender que se Ele é o dono, Ele manda, Ele cuida, Ele zela. E tem algo que eu quero frisar com os irmãos, para que a gente possa refletir juntos sobre uma das coisas mais importantes quando se fala de casa. Toda casa precisa de manutenção. O tempo passa e começam a aparecer rachaduras. A pintura já não brilha como antes. A casa já não chama mais atenção porque ela envelheceu. Porque a estrutura já está ficando frágil e fraca. E todo dono tem prazer em reformar a casa para que ela continue linda. A reforma de Deus em nossas vidas nos faz entender que, sendo morada do Espírito Santo de Deus, Ele está continuamente nos reformando. E quando falamos dessa reforma, estamos falando de tudo que isso envolve: rachaduras nos alicerces, cômodos ocultos. Diz para mim, você que tem casa, quem é que não tem o quartinho da bagunça? O lugarzinho que você abre para colocar, entulhar tudo lá. Não, depois eu vejo isso. E joga lata de tinta, e joga madeira, e joga tudo que não presta, e fecha a porta, e esconde lá tudo. Até que chega um momento que o dono da casa percebe que aquele quartinho não é legal, e que ele pode usar aquele quartinho para alguma coisa melhor. Porque se a nossa vida é como uma casa, e notamos que há rachaduras no alicerce, essas rachaduras podem representar as nossas inseguranças, traumas, mágoas ou os erros do passado. Mas possuindo um dono que se preocupa com a estrutura dessa casa, o doce Espírito Santo de Deus vem para reparar as rachaduras, e não colocar somente uma camada de tinta para esconder as falhas, mas entra para fazer uma reforma profunda, precisando quebrar o que precisa ser quebrado, mudar o que precisa ser mudado e transformar o que precisa ser transformado. Aqui está o porquê devemos ansiar, buscar e agradecer a Deus por ser templo e casa do Espírito Santo. Porque se Ele habita na minha vida, não passarei muito tempo com a casa precisando de reforma. Não passarei muito tempo com a casa feia. Não passarei muito tempo com a casa rachada. Você pode até rachar, você pode até
tropeçar, você pode até falhar, você pode até desanimar, mas se Ele é o dono, Ele entra para fazer reforma e colocar luz onde precisa de luz de novo. A consciência de cristianismo, onde o homem deve avaliar-se a si mesmo, e olhando para dentro de si, buscar como pode melhorar, como pode dedicar-se, como pode colocar diante de Jesus, essa consciência de salvação, de fé, amor e graça, essa consciência, ela é automática quando eu estou ligado em Jesus Cristo. Eu não preciso fazer um esforço, deixa eu me esforçar, deixa eu me esforçar aqui, porque eu tenho que lembrar que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados, então eu preciso ter vergonha na cara e andar no caminho, e eu não posso envergonhar o Evangelho. Não há dificuldade, eu não preciso de esforçar-me. Toda vez que eu preciso me esforçar para mostrar para o mundo que sou cristão, é porque na verdade estou tratando o Espírito Santo como inquilino e não como morador. Se eu tenho que me esforçar para me adequar, pastor, mas é porque o ser humano é mau, mas é porque a carne é fraca, mas é porque nós somos cheios de falhas, mas é porque todos nós pecamos, mas é porque, sabe como é que é, o casamento é difícil, são duas pessoas muito complicadas, e lá fora tem pessoas mais legais, você sabe como é que o pecado chama. O pecado chama todo mundo, o pecado chama toda hora, porque esse é o plano de Satanás, acabar com a tua vida. O pecado grita, irmão, nos seus ouvidos, mas quando eu estou concentrado, ouvindo a voz de Deus, não consigo escutar a voz do pecado me chamando. O que Deus está fazendo nessa noite é trazendo uma reflexão ao seu coração acerca de quem você é. Olha para quem está do seu lado e diga: você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Diga. O Espírito Santo vem para reparar essas rachaduras. Ele não coloca nada na nossa vida que não seja para a glória de Deus. Ele faz uma reforma profunda, Ele limpa, purifica o nosso interior, firma os alicerces e faz com que a nossa vida esteja pronta para receber a manifestação da glória de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Seus filhos para a glória do Senhor Jesus. Até a criação dos seus filhos muda. Uma pessoa que está cheia de Deus, ele não tem prazer, ele não consegue, o coração dele arde, ele enlouquece se ele percebe que para criar o seu filho ele dá um tablet para o filho ficar assistindo o dia inteiro. Ele não consegue. O próprio Espírito Santo de Deus fala no coração dele: rapaz, você está fazendo o que com o seu filho? Foi para isso que Deus colocou nas suas mãos? É assim que você cuida daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Na hora ele sente um arrepio e fala: não, parei, vem cá meu filhão, desliga esse negócio, vamos ler a Bíblia juntos? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus alicerçou para recebimento do sobrenatural sobre todas as áreas da vida, por mais que o casamento esteja passando por momentos difíceis e crise, quando ele pensa em divorciar, quando ele pensa em acabar com tudo, o Espírito Santo fala no coração dele, ele pensa: não é assim não, né? Deixa eu arrumar esse negócio aqui, porque é melhor arrumar do que destruir. Se é no emprego, ele não desespera. Se é na faculdade, ele não desespera. Ele não desespera porque todas as vezes que o desespero vem, a conexão com os céus ativada é, e ele ouve a voz dos céus bradando em seu coração: não temas. O agir do Espírito Santo de Deus é para que a minha vida e a sua vida seja para a glória de Deus. Ser casa do Espírito Santo de Deus é ter uma vida onde a estrutura foi limpa e transformada e trabalhada por Ele. Essa consciência de pecado, justiça e de juízo, quem traz é o Espírito Santo de Deus.
Ele não me deixa se esquecer de que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Não me deixa esquecer que fui salvo pela graça. Não me deixa esquecer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra. Eu sinto sede da palavra. Eu começo a buscar a palavra, buscar Jesus. Eu quero estar perto dele, porque o Espírito Santo é o meu melhor amigo, que fala comigo 24 horas por dia e não me deixa esquecer que eu preciso honrar e eu preciso levar uma vida de honra, mas eu não preciso me esforçar, porque se eu estou conectado com Jesus, isso é normal e natural, e eu honro a Jesus Cristo com a minha vida e com todos os frutos que a minha vida traz para essa terra, por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus. O budista se esforça, ele fica horas meditando, e ele conduz o pensamento para uma área onde ele consegue viver zen. O muçulmano se esforça, e aí pelo esforço ele vai e ajoelha várias e várias vezes por dia para ficar orando. Eu fui comprar crédito para o meu celular para falar com a minha esposa na África, e quando eu cheguei, que eu cheguei com o dinheiro, eu falei assim, crédito, ele olhou no relógio e falou, espera, ajoelhou e ficou rezando. Eu esperei um tempão ele rezar, quando ele acabou ele levantou, agora sim, e colocou crédito no meu. O crente não faz isso nunca. Você vai fazer isso? Não faz. O cliente chega pedindo para você, eu quero uma pizza, peraí que eu estava terminando de ler a Bíblia aqui, estou no último versículo. Você não faz isso. Mas todas as outras religiões vão pelo esforço, para que toda a sua estrutura externa seja conduzida a uma manifestação que prove que a religião moldou ele. No cristianismo, o foco não é isso. Religião significa religar, e quer religar a Deus, e a Bíblia vai dizer que essa é a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, eu me conecto com Deus quando eu me conecto com meu irmão em serviço. Ou seja, quando eu cuido do órfão e da viúva, eu estou cumprindo com um chamado, eu estou vivendo o que Jesus quer que eu viva, então estou conectado nele, e quando estou conectado nele, então fica fácil. Eu não faço para mostrar, eu não faço para filmar e colocar nas redes sociais, eu não faço para chamar a atenção das pessoas, eu faço porque vira um estilo de vida, porque eu estou tão conectado em Cristo, que nada mais importa a não ser honrá-lo com todo o meu viver, e com a minha vida enquanto eu existir. Porque se ele não quisesse isso, não olharia para nós e diria, não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos. E essa amizade que ele propõe para mim e para você, é uma amizade onde ele tem acesso ao seu coração. Por isso que ele mora no seu coração, porque ele tem acesso. Se ele mora no seu coração, então o templo, o trono é dele, e se o trono é dele, nada está em primeiro lugar. O dinheiro não está em primeiro lugar, o emprego não está em primeiro lugar, nada está em primeiro lugar, a não ser a presença dele na minha vida. Pastor, eu não sei como fazer isso, eu estou ouvindo o Senhor falar, mas eu não consigo nem me ver fazendo isso. Amanhã eu vou acordar pela manhã, já louco de desespero para chegar no emprego logo, e aí vai começar aquela semana de rala. Eu vou enfrentar trânsito, eu vou enfrentar a vida, matar um leão por dia. Não consigo ver isso, não consigo visualizar de maneira prática isso. Experimenta priorizá-lo. Todas as vezes que eu me conecto com o mundo cobra caro. E quando eu digo o mundo, não estou nem falando de pecado. Eu já vivi isso. Eu já me conectei com a minha profissão de um modo em que a minha profissão ficou em primeiro lugar, e cobrou caro. O vazio era tão grande que a vontade era de morrer. Até que um dia eu percebi que aquilo não era saudável. Então eu coloquei ele em primeiro lugar. E quer saber? Todo mundo vai no banheiro quando está trabalhando. Todo mundo para beber água. E aquele que fuma, que para toda hora para fumar? Eu disse, quer saber? Com licença, vou ao banheiro, ao toalete. Fechava a porta, ajoelhava na frente do vaso, literalmente diante do trono.
e falava com Deus. Eu chorava, a minha vida ficava tão mais bonita. Parece que tinha pingado colírio nos olhos, o dia ficava tão mais claro, ficava tão mais gostoso, as coisas ficavam tão mais bonitas. Me levantava de lá com paz no coração, a paz que excede todo o entendimento. Voltava para minha sala e as pessoas diziam: cara, tu tem um brilho diferente, o povo está todo mundo desesperado aqui, vai ter greve amanhã, tu está aí sorrindo, está de boa. Rapaz, já experimentou agradecer a Deus porque você tem? Quando a gente não faz isso, o desespero vem, a gente enlouquece. A gente enlouquece, chora, esbraveja, arruma briga, entra em desespero, entra em via de fato, até se lembrar que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e quando Ele habita em nós, Ele cuida da sua morada. A limpeza diária, que é feita em todas as casas, é o básico de uma manutenção. A cada dia, devemos buscar confessar os nossos pecados. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Confessar os nossos pecados para Jesus é a estrutura que o Espírito Santo encontrou para que nos leve a um contínuo processo de santificação e de limpeza diária, onde essa limpeza denota cuidado e traz paz para o nosso coração. E eu quero te convidar a colocar a mão direita no coração, por favor, e diga: Deus, eu sei quem eu sou, templo e morada do Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus, porque é importante entender que essa reforma não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, é uma obra em andamento. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus não desiste de nós, Ele continua trabalhando em nosso coração, Ele continua reformando, transformando, mesmo quando nós mesmos já estamos cansados, Ele continua agindo em nosso coração. É um processo de reforma, onde infelizmente haverá tempos de desconforto, tempos de dor, até mesmo de sacrifício, mas é nesse momento que o Espírito Santo mais trabalha, porque Ele está moldando, Ele está aparando arestas, Ele está tirando o que não pertence dessa casa, Ele está colocando aquilo que reflete a glória de Deus. E de olhos fechados como estamos, eu quero que você fale com Deus, comece a falar, comece a confessar, e a fazer a limpeza que você deveria ter feito ainda essa semana e ainda não fez, e comece a dizer: Senhor, Tu sabes o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou necessitado, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, o Senhor pode, e eu não sou escravo do pecado, nem de Satanás, eu não sou escravo do pecado, nem das imundícies dele, eu sou de Deus, templo e morada do Espírito Santo. E assim como o ouro é purificado no fogo, a nossa vida será aperfeiçoada nesse processo contínuo de transformação pelo Espírito Santo. E a cada dia nós seremos convidados a morrer para nós mesmos, e a deixar para trás o que não agrada a Deus, e a permitir que Ele faça em nós uma obra verdadeira. O Espírito Santo trabalha com paciência, nos guiando e nos fortalecendo, para que eu e você possa se parecer com o Espírito Santo, e possa se parecer com Cristo Jesus. Se você entendeu o que foi ministrado, eu quero que você se coloque de pé em oração. Se coloque de pé em nome de Jesus, em oração. Eu quero que você coloque as 2 mãos no coração e feche os seus olhos. Eu não quero que você se preocupe com quem está na direita, eu não quero que você se preocupe com quem está na esquerda. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo agora é guiando você para esse momento de reflexão, para que se inicie essa reforma, para que se inicie esse trabalho, esse trabalhar.
que na verdade é diário, e você só não percebeu a necessidade dele, mas você precisa emanar a glória de Deus no seu dia a dia. As pessoas precisam olhar para você e perceber que Jesus mora aí dentro. Se as pessoas estão olhando para você e vendo desespero, vendo tudo menos Jesus, então tem algo errado. Eu quero que você feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus nos chama para sermos mais do que apenas um abrigo para o seu espírito. Ele nos chama para que eu e você sejamos uma casa de glória, um lugar onde Ele é exaltado, onde a presença é sentida. O Espírito Santo, nosso melhor amigo, pode fazer essa reforma na minha vida e na sua, para que todos os dias essa ação nos leve a ser perfeitos em Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço essa noite é: você tem permitido que o Espírito Santo de Deus faça essa obra? Você tem se rendido completamente para que Ele transforme cada área da sua vida? Abra a porta da sua vida e do seu coração para que o Espírito Santo entre e faça a reforma necessária. E essa é a maior e melhor decisão que pode levar a ter uma vida transformada por Ele. É preciso ter coragem para entregar e fé para confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Pastor, eu estou desesperado que amanhã eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que entrar no negócio. Fale com o Espírito Santo agora, fale com Jesus agora, fale com Ele agora. Pergunte para o Senhor qual é o melhor caminho antes de tomar qualquer caminho. Fale com o seu melhor amigo, converse com Ele para que você possa ouvir a voz dEle te respondendo. Que possamos se render à obra transformadora do Espírito Santo, para que Ele possa fazer tudo o que for necessário, para que eu e você caminhemos diante da luz e da paz que excede todo entendimento. Ele pode moldar o seu coração se você permitir. Tem alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, para ter a sua vida transformada por Ele? Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador e entregar a minha vida nas mãos dEle para que Ele faça a reforma necessária para que eu tenha uma vida incrível. Levante a sua mão, saia correndo do seu lugar e corra para orarmos por você, entregando a sua vida para Jesus. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém em nosso meio que deseja reconciliar? Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, quero voltar para a presença dEle, para que eu possa alcançar a reforma necessária, para que eu possa ser reformado, para que eu possa ser limpo, transformado por Ele. Tem alguém que deseja reconciliar-se com Jesus? Então a palavra foi para os filhos, foi para aqueles que são casa. Feche seus olhos, feche seus olhos. Jesus, na tua presença eu coloco os teus filhos, e que nesses próximos 3 segundos, Pai, possamos entregar o nosso coração de fato em tuas mãos, e dedicar, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida a uma transformação verdadeira. Que possamos, Pai querido Santo, viver a tua vontade, não a nossa. Que possamos experimentar, Pai querido Santo, o teu querer, e possamos viver uma vida dedicada para Ti, para a glória do Teu santo nome. Para que em Ti possamos viver uma vida dedicada ao Senhor, para a glória do Senhor, aonde a minha vontade, Pai querido Santo, nem importa mais, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Teu querer, a Tua vontade, a Tua glória seja manifestada no nosso dia, na nossa vida e no nosso coração. Eu digo em nome do Pai, e eu clamo para que os céus se abram sobre este lugar, e que corações abertos possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eu digo 2 em nome do Filho, e oro para aqueles que entenderam a palavra, possam clamar para serem tocados, transformados, reformados e cheios do Espírito Santo. E eu digo 3 em nome do Espírito Santo de Deus, e oro para que a nossa vida seja impactante nas mãos dEle. Levante as 2 mãos para os céus, e adore o nome do Deus que é todo poderoso.